Vamos abrir a palavra em João capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. João 4, 19 até 30. Vocês conhecem esse capítulo onde uma mulher samaritana vem conhecer o Senhor Jesus Cristo. João 4, verso 19 em diante. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta noite, por nossa vida, por esta oportunidade que Tu nos deste para nós estudarmos a Tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, que é a Tua revelação, a revelação da Tua graça, Teu amor pactual, Tua misericórdia salvífica. Pai, obrigado que durante todo o tempo desde a queda, e de fato já desde antes que se iniciou o tempo, Tu estás trabalhando para glorificar Teu nome por meio da salvação do Teu povo. Obrigado que antes da fundação do mundo já Tu decretaste a vinda de Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus que se tornou homem, para salvar miseráveis pecadores que eram inimigos de Ti. Obrigado que durante todo o Antigo Testamento, todas as alianças, todos os profetas, todas as profecias, todas as leis, todas as cerimônias, todos os sacrifícios, todas as experiências do Teu povo e dos Teus filhos apontavam para esse momento tão climático, tão importantíssimo da história. O momento quando o Filho de Deus nasceu como um filho do homem e foi até a cruz para salvar para si mesmo um povo renovado, uma nova raça humana. Obrigado, Pai, que hoje à noite temos o privilégio de estudar sobre essas coisas. Pedimos que possamos estudar não apenas com curiosidade teológica, mas que em toda a nossa vida, também quando nós estamos estudando a teologia, possamos buscar em primeiro lugar glorificar o Teu nome, crescer em amor para contigo, crescer em obediência, no desejo de viver uma vida santa debaixo da Tua graça. Assim nos abençoa, nos ilumina, nos ajuda para que possamos entender e amar a Tua palavra, a Tua revelação.
seja glorificado tudo que nós falamos e pensamos hoje à noite. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Nós estávamos falando semana passada sobre... Estávamos fazendo um tipo de... Estávamos sobrevoando as alianças que tem na Bíblia. E eu queria dar uma visão geral para depois nós tratarmos cada aliança de uma forma mais detalhada. Então nós começamos com... depois da queda, nós começamos com Adão. E isso já é depois da queda. Nós falamos um pouco sobre o fato que, apesar de embora não ter um estabelecimento de uma aliança assim claramente definida na Sagrada Escritura, nós podemos ver que Deus estava lidando e tratando, se relacionando com Adão de uma forma pactual. Já antes da queda, e ele continua se relacionando com Adão depois da queda. E o dever de Adão é de crer e segurar as promessas de Deus. Por exemplo, a promessa de Gênesis 3:15, que Deus não vai deixar toda a raça humana continuar em rebeldia do lado do inimigo. Sempre vai manter uma parte da raça humana que vai ser chamada a descendência da mulher, que vai ser a igreja, os filhos de Deus, aqueles que são os adoradores de Deus. Também já tem a promessa de Jesus Cristo, não somente nesta promessa, mas também até simbolizada no fato que Deus ele mata um animal para cobrir a vergonha e nudez de Adão e Eva. Então, esse derramamento de sangue começa um processo que continua durante todo o Antigo Testamento, desde a queda até Gólgota. Aí para. Tem todo esse sangue, e é muito sangue mesmo. No Antigo Testamento tem sangue sendo derramado constantemente. Em Jerusalém, antes no deserto, no tabernáculo, na época dos patriarcas, sempre sangue derramado, cada circuncisão, sangue derramado, muito sangue. E devemos refletir e meditar nisto, para nós apreciarmos o impacto para o judeu, depois de uns 2000 anos, digamos, ou mais de 2000 anos desde Abraão, mas assim, milhares de anos de sangue derramado, e de repente Deus vem em Jesus Cristo e ele diz: basta, parou, acabou-se, não pode derramar nenhuma gota de sangue. E nós devemos entender por isso como é uma abominação nos olhos de Deus ter derramamento de sangue depois de Jesus Cristo, né? Porque isso despreza o sacrifício de Cristo, a eficiência do sacrifício de Cristo. Por isso Paulo, ele fala contra a circuncisão e contra manter as cerimônias da lei, incluindo as cerimônias sangrentas, depois do sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas. E entendendo isto, tem tantas coisas lindas na Bíblia que mostram esta tensão entre um derramamento de sangue que começa logo depois da queda e continua até Jesus Cristo. Podemos ver, por exemplo, não me lembro exatamente agora, mas eu acho em Hebreus e capítulo 1. Alguém pode ler os primeiros 4 versículos, por favor? Bom, eu só quero chamar a sua atenção ao verso 3, que Jesus, no final do verso 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. No templo não tinha lugar para se assentar, porque o trabalho dos sacerdotes nunca terminava. No grande dia Yom Kippur, que é o dia de expiação uma vez por ano,
tinha um ritual muito detalhado, e o sacerdote, o sumo sacerdote, finalmente entrava com o sangue no santíssimo lugar, no Santo dos Santos. Uma vez por ano, atrás do véu, ele entrava só com sangue, ele aspergia, a palavra certa, o sangue sobre a arca da aliança. E pronto, isso foi o momento, o clímax daquele dia. Só que isso foi para ele e para o povo que ele chegou com sangue na presença de Deus, para fazer expiação. Mas no momento que ele saiu, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha acabado de cumprir a maior expiação do ano em favor do povo. Quando ele saiu, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que oferecer mais um sacrifício para tirar seus próprios pecados, para simbolizar. Aí Deus estava ensinando alguma coisa. Você acabou de fazer o ritual de expiação mais pesado que existe, mas logo saindo, mais o sacrifício, para mostrar que seu pecado ainda está... Assim, você está ainda precisando de sangue derramado para tirar seus pecados. Então, não tinha lugar para se assentar no templo, no tabernáculo. O derramamento de sangue é constante. Isso começa logo depois da queda. Tem um lugar aqui. Então, quando nós lemos em Hebreus que Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas, e quando nós entendemos que todos os sacrifícios e todo o sangue derramado no Antigo Testamento aponta e de fato está clamando para o dia de Jesus chegar, para acabar de vez com este derramamento de sangue. Então, devemos lembrar que quando nós estamos tratando as alianças e os pactos, que nunca é uma coisa em si. Quando Deus trata com Adão, com Noé, com Abraão, com Davi, nunca é algo que Deus só está visando aquela época e aquele momento e aquelas pessoas. Sempre o grande pano de fundo de todo o Antigo Testamento é Cristo, a vinda de Cristo. E já Gênesis 3:15 e Gênesis 3 em geral já fala da vinda desse Cristo. Nós lemos João capítulo 4 e nós lemos sobre aquela mulher que falou que nós estamos esperando o Messias. Isso durante todo o Antigo Testamento foi a esperança do povo de Deus, a vinda do Messias. Então, quando nós estamos tratando os pactos, vamos sempre lembrar que tudo aponta para Cristo. Então, depois nós temos mais uma época. Nós temos a época da aliança que Deus ele faz com Noé depois do dilúvio, né? Então, a responsabilidade de Adão foi bem simples. Deus disse, veja bem, vocês caíram em pecado, vocês se rebelaram contra mim, eu vim atrás de vocês. Em cada aliança, cada renovação da aliança, é sempre Deus indo atrás do homem, sempre. Sempre Deus vai atrás do pecador. Nunca o pecador vai atrás de Deus, nunca. Interessante que na Bíblia é sempre Deus indo atrás do pecador, mas quando nós chegamos em nossos dias, as pessoas acham que é o contrário. Não sei de onde eles pegam isso. Mas na Bíblia, Deus procura o pecador. E Adão tinha uma coisa bem simples. Ele tinha que se manter separado do mundo. Ele tinha que viver na esperança daquele semente da mulher que iria acabar com a descendência da serpente. Todos vocês conhecem bem Gênesis 3:15, eu não preciso repetir. E o que aconteceu? Bom, nós chegamos a Gênesis capítulo 6, e o homem, em Gênesis capítulo 6, ele está completamente entregue ao pecado e à desobediência. E até os filhos de Deus,
que representa isso quando diz filhos de Deus em Gênesis 6, não fala sobre anjos ou sobre outras coisas assim, mas fala sobre a igreja, começa a ter relações e relacionamentos com mulheres do mundo. E isso acaba apagando a grande diferença, o grande antítese que Deus colocou em Gênesis 3,15, entre mundo e igreja, entre os descendentes da serpente e a descendência da mulher, entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Casando, como Paulo fala até no Novo Testamento, ok, a luz tem a ver com as trevas. Eles começaram a casar e misturar os dois grupos, até que não tinha mais um grupo definido que estava servindo a Deus. Só sobrava um homem e seus 3 filhos. Então, imagine, o diabo rindo. Porque nesse momento aqui, ele tem um cântico, um hino de criança em inglês. He's got the whole world in his hands. Ele tem o mundo inteiro nas suas mãos. Eu não sei se vocês têm isso em português. He's got the whole world in his hands. Já ouvi, tudo bem. Fala sobre Deus. Eu não sou cantor, desculpa. Fala sobre Deus, que ele tem o mundo inteiro nas suas mãos. Mas em Gênesis 6 parecia o contrário. Parecia que o diabo tinha o mundo inteiro nas suas mãos, porque tinha muitas pessoas nesta terra e todo mundo seguindo ele. E só tinha um homem justo, junto com sua família, 3 filhos e as suas esposas. 8 pessoas. E Deus, ele vem com o seu juízo sobre a terra, ele apaga a raça humana. E nós podemos ver isso como até quase desfazendo a criação. Porque vocês se lembram quando Deus criou o mundo? Estava tudo sem forma, só tinha água, não é? E o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, Gênesis capítulo 1. Quase chega a desfazer até esse ponto. Assim, ele não desfaz a criação. Ele mantém todos os elementos importantes, todo tipo de animal. Vocês se lembram da semana passada que não foi um casal de cada animal, mas foi um casal de animais imundos e 7 animais, não 7 casais, mas 7 animais, eu acho que 7 animais, eu não sei se é 7 casais, mas tudo bem. 7 dos animais limpos, limpos ou puros. Então ele mantém, mas o dilúvio quase coloca a criação de volta para aquele estado informe. A pergunta é sobre a extensão do dilúvio, se atingiu a terra inteira e se já a população, a raça humana tinha alcançado vários lugares na terra. Sobre isso nós temos, especialmente hoje em dia, mas, como sempre na história do povo de Deus, nós temos que evitar 2 extremos aqui. Um extremo é de impor sobre a palavra de Deus as histórias que nós lemos na Bíblia de criança. Por exemplo, a semana passada eu perguntei quantos animais entraram na arca, assim, quanto de cada tipo. E alguém disse 2, um casal. Mas tem detalhes na Bíblia que às vezes nós não aprendemos como crianças, mas nós devemos crer na Bíblia como a própria Bíblia fala e não como nós aprendemos na escola dominical para criança, necessariamente. Assim, nós temos que recorrer sempre para a Bíblia que vai dizer, afinal das contas, o que é verdade e o que não é verdade. Então, nós temos que manter uma perspectiva, entendimento bíblico do assunto. E quando a Bíblia diz que a terra estava corrompida, que Deus diz que, verso 18 do capítulo 7, predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra, cobriram, verso 19, todos os altos montes que havia debaixo do céu. E se o Espírito Santo me diz isso, eu digo, é assim. Porque Deus diz e Deus não pode mentir, não é? Agora,
os cientistas estão se divertindo muito com isso hoje em dia, né? Eles, como é possível você, um homem no século XXI, acreditar num mito desse? E nós temos que tomar muito cuidado, porque no momento que nós vamos questionar Deus em Gênesis capítulo 3, uma serpente falou, você acredita nisso? Você é formado, você tem uma formação na faculdade e você vai acreditar que uma serpente falou, né? As pessoas até acham que você deve ser. Isso não é uma religião muito culta, muito sofisticada, né? Mas no momento que nós começamos a rasgar a palavra de Deus e questionar a veracidade daquilo que Deus diz, estamos fazendo a mesma coisa que Eva fez. Eva questionou a veracidade da palavra de Deus. Deus tinha dito, se você vai comer daquela fruta, você vai morrer. E o diabo disse, será? Será mesmo? Você é uma mulher inteligente. Você acha que... Veja como é linda aquela fruta. Parece deliciosa. E de fato não vai morrer, você vai ser muito mais inteligente, você vai saber muito mais. E Deus não quer isso para você. Aí, o primeiro pecado foi, de fato, um recuso. Ela recusou de acreditar que quando Deus fala, é assim mesmo. Não é? E nós podemos repetir esse pecado quando nós começamos a questionar. A serpente falar, talvez isso é simbólico. Aí, cobrir todos os montes, talvez, não sei, talvez... a gente começa a querer casar a ciência moderna com aquilo que a Bíblia diz. Devemos tomar cuidado com isso. Muitos detalhes na Bíblia que os estudiosos sempre xingavam nos últimos 2 séculos. Por exemplo, tinha... eu não me lembro exatamente qual povo é. Eu acho que foi os hititas. Mas tem um povo mencionado na Bíblia, talvez os hititas, talvez é outro povo, que os arqueólogos não achavam nenhuma pista que existia tal povo. Então, a Bíblia, mitos, inventando coisa, por muitos. Né? Só que isso é imaginação, isso não vem da Bíblia. Mas eu estou falando o contrário. Coisa que vem da Bíblia, que os estudiosos estavam ridicularizando. Dizendo que a Bíblia diz que existe tal povo, e menciona várias vezes, mas a arqueologia nunca achou nenhuma pista que existia esse povo. Só que, alguns anos atrás, acharam várias pistas arqueológicas que falam sobre esse povo. E a arqueologia, de fato... quase sempre está apoiando o registro histórico bíblico. Agora, nós não precisamos disso. Não é por nada que nós somos chamados crentes. E Jesus diz que feliz aquele, bem-aventurado aquele que crê sem ver, não é? Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo não precisamos de provas arqueológicas. Mas temos que dizer que quando tem, 99% das vezes, isso se encaixa muito bem com o registro bíblico. Então, sobre o dilúvio. Nós, como crentes, por exemplo, se você está fazendo faculdade em geografia, não sei o quê, você tem que estudar e você tem que até aprender a teoria de evolução e a teoria disto e a teoria daquilo. Tudo bem. Mas você não pode deixar Gênesis 1 até 11 para domingo e segunda até sábado não crer nisso. E acreditar na versão científica. Né? Científica, porque de fato é uma hipótese, é uma teoria. Nós temos que acreditar aquilo que a Bíblia diz. Agora, de uma forma sábia. Por exemplo, a Bíblia diz que Josué, ele mandou o sol parar. Não é? O sol parou, não é? Vocês conhecem esse trecho na Bíblia? Ele estava lutando, o povo de Deus lutando contra os inimigos, estava indo muito bem, e
Josué diz, que pena que a gente não vai ter condições de acabar completamente de vez com esses inimigos, porque o tempo é escasso. Então ele pediu a Deus para parar o sol e Deus fez isso. Impressionante. Só que, hoje em dia, a maioria, até tem algumas pessoas que discordam, mas a maioria dos cientistas dizem que não é o sol que está indo ao redor da Terra, mas é a Terra que está indo ao redor do Sol, né? Ou assim. Então, na antiguidade, eles colocam, assim, a Bíblia registra como eles olhavam as coisas. O Sol parou. Só que nós sabemos que o Sol não é uma pequena bola de luz no céu que faz isso e Deus parou o Sol assim. Para o Sol parar, era necessário, de fato, de alguma forma, a Terra parar de fazer isso, de rodar. Então, será que isso significa que a Bíblia, então, nós não podemos confiar na Bíblia? Não. Aquilo que Deus coloca na Bíblia é verdade. Mas Deus coloca essas coisas na Bíblia não como um livro-texto de geografia ou de física, não é? Ele coloca para nos instruir aquilo que aconteceu. Então, pode ser uma pesquisa interessante saber, por exemplo, se a água foi em cima de todos os montes, quanto água precisaria para encher a terra inteira, porque a água sempre fica nivelada, é impossível ter uma monte de água, só se fosse um milagre, né? Não, porque pode ser. Mas nós podemos pesquisar isso e até podemos também ver que os continentes têm aquelas placas continentais e parece que antes estavam bem juntos e talvez estavam no mesmo lugar, naquela época. Não. Quando nós vemos, por exemplo, África e Brasil, parece que se encaixa muito bem, né? Assim, porque parece que foram divididos, né? Então, essas coisas são interessantes e podemos até estudar. Eu acabei de ler um artigo que diz que afirma o seguinte, o cientista diz que não tem água suficiente no mundo para fazer um dilúvio tão grande. Assim, tirando toda a água das nuvens e toda a água dos mares e tirando toda a água de debaixo da terra, você não pode ter água suficiente para chegar a esta altura. Isso é o que ele afirma. Tudo bem. Mas nós temos aquilo que a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz que a água chegou a cobrir todos os altos montes, então nós dizemos, sim, Senhor. É assim. Ok? Amém. Isso é a essência de da vida cristã, que nós recebemos aquilo que Deus diz, e isso em primeiro lugar. Se a Bíblia diz que uma serpente falou, e nós fazemos uma pesquisa científica, e nós falamos com todas as serpentes no mundo, e nenhum responde, nós vamos dizer, amém, Senhor, não é? Não, porque Deus falou, e esta serpente falou. Porque Deus disse que foi assim. Então, a fé cristã não se opõe à pesquisa científica. Não se opõe. Não é coisa fé contra razão. Mas sempre é a fé naquilo que Deus diz. Agora, cuidado. Naquilo que Deus diz. Não naquilo que nós pensamos que Deus diz. Mas naquilo que Deus diz mesmo. Nós não podemos segurar nosso jeito de pensar sobre aquilo que Deus falou. Sempre temos que ir pela palavra e pela exegese e manter, em primeiro lugar, uma reverência profunda e ilimitada para com a palavra de Deus. E colocar toda a nossa pesquisa e perguntas debaixo desta reverência. Então, é possível que naquela época todos os continentes estavam juntos e tal, mas o importante é o seguinte: a água, quando Noé olhou, ele não via nenhuma terra. A água estava em cima dos montes mais altos que ele conhecia. Deus não está falando aqui sobre Austrália,
e sobre a Antártica, e sobre... Né? Ele está falando que tudo estava coberto de tal forma que toda a raça humana morreu. E todo ser vivente, né? Incluindo todos os animais. Isso significa no mundo inteiro. Aí, os detalhes podem ser interessantes, mas os detalhes não são importantes. Se fossem importantes, nós saber, por exemplo, se os cangurus na Austrália morreram, se ele levou os peixes na arca, Deus colocaria essas coisas. Então, nós devemos tomar cuidado de não querer especular e ir além da palavra. Aquilo que a Bíblia diz, nós recebemos e nós acreditamos. Então é isso que acontece. Deus acaba com a raça humana, Deus acaba com todo ser que tem alma, que respira, né? Todos os animais, e ele começa de novo com o homem. Agora sim, muito importante. Porque muitas vezes as pessoas que afirmam a bondade natural do homem, é bom até perguntar a uma pessoa, um espírita, por exemplo, ou outra pessoa. Veja bem, imagine a pessoa mais justa, assim, um homem muito justo na Terra. Pegar ele e acabar com o resto da raça humana e só criar uma nova raça humana só dessa pessoa muito boa, esse homem muito justo. Será que daria certo? E a maioria das pessoas hoje que acreditam na bondade natural do homem, eles iriam dizer sim, não, com certeza. Porque os problemas nesta terra são por causa das pessoas ruins. Não é? Mas acabando com as pessoas ruins e só tendo uma pessoa muito boa mesmo, aí daria um outro mundo. Deus já nos deu a resposta divina sobre isso. Nós temos Noé. Noé, o que a Bíblia diz sobre ele? Noé, ele achou graça nos olhos de Deus, não é? Porque ele foi um homem justo. E ele andava com Deus. Verso 9 de capítulo 6. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, ele andava com Deus. Essa palavra forte da Bíblia, quando a Bíblia diz que alguém andava com Deus. Agora parece, né? Parece um versículo arminiano, né? Assim, Noé é um homem justo e íntegro. Ele andava com Deus. Assim, que homem! Parece que aqui finalmente vem alguma coisa da parte do homem para com Deus, né? Mas veja o versículo anterior. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Isso primeiro. Sempre é graça primeiro. Noé é um receptor, alguém que recebe a graça do Senhor, e isto é a fonte da sua justiça e sua integridade. E veja o que acontece quando Deus começa de novo. É um novo começo. Porque depois do dilúvio, Deus dá a Noé as mesmas palavras e o mesmo mandato que ele deu a Adão e Eva em Gênesis capítulo 1. Não é? De frutificar e onde ele diz isso, o verso 28 de capítulo 1, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus usa estas palavras mesmo para dizer a Noé qual é sua tarefa. Verso 1 de capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele está começando de novo. Ele está dando um novo início à raça humana com uma pessoa que ele disse, alguns capítulos antes, era um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Ok? Parece que tudo vai dar certo agora, não é? Não pode errar agora. E veja uma das primeiras coisas que acontece. Noé, ele fica bêbado e nós sabemos o resto da história. Tem uma razão. O Espírito Santo nunca coloca coisas na Bíblia só à toa, só para, por causa da nossa curiosidade. Ele sempre tem um propósito. E nós vemos logo que o primeiro homem, o novo representante da nova raça humana, ele cai logo em pecado, sua família começa a rachar e ter um filho contra o outro por causa de pecado.
vergonha. Então isso é uma lição para nós. Então, nós ouvimos a semana passada que Deus ele coloca uma novidade no relacionamento pactual, que o homem, isso continua. A raça humana ainda está esperando o Messias. A raça humana ainda tem a responsabilidade de respeitar o antítese entre luz e trevas, entre igreja e mundo. Isso continua. Mas Deus, ele acrescenta uma novidade, que ele dá uma responsabilidade judicial, ou jurídica, ao homem, que ele tem que julgar, por exemplo, em caso de homicídio. E nós ouvimos a semana passada que, de novo, acaba tudo indo por água abaixo, porque nós chegamos no fim desta época, Torre de Babel, e todos os seres humanos estão querendo estabelecer o governo humano na Terra de tal forma que eles não precisam mais de Deus. E Deus, ele vê isso e ele acaba de vez com isso na Torre de Babel. Ele começa Abraão. Ele começa uma nova aliança, ou uma nova renovação da aliança com Abraão. Só que aqui nós temos alguma coisa diferente. Eu até coloquei errado, porque com Abraão, ele estreita, ele faz mais estreito a definição do povo da aliança. Até agora ele está tratando com a raça humana em geral, prometendo o Messias, prometendo de não cair mais com um juízo até o dia final, mas de reter sua ira. E aqui com Abraão, aqui com Abraão, ele começa a limitar, focalizar seu trabalho em um homem, em um só povo. Por quê? Bom, Deus não precisa nos dar explicações por que ele faz as coisas, mas nós podemos ver o seguinte, que no fim da época noaica, nós temos um mundo, mais uma vez, onde só tem idolatria, só tem infidelidade, só tem falsa religião. Até o próprio Abraão, os pais dele, diz a Bíblia, estavam servindo a ídolos. Ele vem de um lugar, de uma família, de um ambiente de idolatria. E tem aqui e ali algumas faíscas, alguns pontinhos de luz. Tem Melquisedeque, por exemplo, que é o rei de Salém, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Então tem alguns conhecedores de Deus. Tem também o próprio Jó, que talvez é daquela época também. Jó, aquele que sofreu muito, né? Mas, de fato, parece que não tem um povo definido que está servindo o Senhor e mantendo uma distinção entre eles e o mundo. Até na época de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas em geral, vocês se lembram que Jacó, por exemplo, ele, num certo momento, ele tem que mandar sua família, seu lar, colocar para fora os ídolos que eles têm com eles. Então nós vemos como, até no meio das pessoas que estavam tendo contato com o próprio Deus, que Deus estava revelando-se em visões a eles, que eles ainda estavam tão dados à idolatria. Imagine o resto do mundo, então. Imagine o resto do mundo. Então Deus, ele vendo a realidade que toda a terra, mais uma vez, como no final antes do dilúvio, mais uma vez todo mundo está correndo atrás da maldade, ele vem de novo. É Deus, de novo, que vem e ele chama Abraão. Nós falamos muito sobre a fé de Abraão e, de fato, ele tinha muita fé. Mas ele tinha muita fé porque Deus veio a ele primeiro. Deus vem e chama Abraão. E graças a Deus, também Deus deu a ele a fé para
realmente fazer alguma coisa impressionante. Porque naquela época, todos os povos, nós temos provas arqueológicas disso, todos os povos estavam indo para aquele lugar lá no como dizer em português, Middle East, Oriente Médio, obrigado, Mesopotâmia. Naquela área ali, todo mundo estava querendo ir lá. Tinha uma grande imigração para aquele lugar. E o que Deus chama Abraão a fazer é fazer o contrário, em Gênesis 12. Sai daqui e vai para outro lugar. É como, eu não posso dar um exemplo moderno, mas assim, ele está remando contra o corrente, não é? Rapaz, esta língua remando contra a corrente. Tudo bem. Então ele está indo contra. Então isso precisava de muita fé mesmo. Ele estava indo contra toda a tendência da sua época. Mas Deus agora vai restringir e limitar seu relacionamento pactual com Abraão e sua descendência, o povo de Deus. Nós lemos o que Jesus fala em João 4, que a salvação é dos judeus. Porque Jesus ainda estava falando, antes da sua morte, dentro desta realidade do povo de Israel. Agora, nós devemos entender que até mesmo esta restrição e esta limitação é com o propósito, digamos, um propósito mais universal, né? para o bem do mundo. Nós podemos ver isso, por exemplo, naquilo que Deus diz em Gênesis capítulo 12, no verso 3. Alguém pode ler Gênesis 12, 1 até 3? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei, irmão. Sei tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus está chamando para fora da massa, né, da raça humana. Ele está chamando para fora desta massa idólatra. Ele está chamando um homem para fazer dele uma nação que ele vai ter um relacionamento especial com esta nação. Para quê? Para manter vivo o conhecimento do Senhor, o conhecimento do Deus verdadeiro. Porque só tem alguns pontinhos de luz aqui e lá, até o próprio Abraão está morando num ambiente idólatra. Então, Deus chama ele para ter um relacionamento especial. Mas mesmo esta limitação para Deus, assim, só tratar com esta nação, é com o propósito de ser uma bênção para toda a terra. Nós temos que saber isso. Esta restrição visa o bem nosso também, né? Nosso bem, nós que somos gentios, né? E nós sabemos que isso se cumpre também no Senhor Jesus Cristo, né? Porque em Jesus Cristo, um descendente de Abraão, ele faz o seu sacrifício para derrubar a parede de separação entre os gentios e os judeus e para, mais uma vez, dar a oportunidade para todos os povos participar na aliança com Deus. Então, é muito errado, biblicamente, pensar que quando Deus está falando com Abraão, com Moisés, que não tem nada a ver conosco. Que isso é só daquela época com os judeus. Não, tem tudo a ver conosco. Porque Deus fez isso para chegar aqui, né, na cruz. Tudo isto é para levar a raça humana até aquele momento mais importante na história do cosmos, a cruz de Cristo. Então, se ele não tivesse feito isso, humanamente falando, quem sabe o que teria acontecido? Uma repetição. Adão acabou indo por água baixa. Nesta época, toda a raça humana se desviou. E era talvez de repetir isso repetidamente. Não era possível. Deus tinha que selecionar um povo para manter vivo o culto fiel a Ele e o conhecimento de Deus neste mundo. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que Israel tinha que ser uma luz às nações, para as nações.
Então também isso tem esse pensamento até evangélico e missionário. Então nós continuamos com mais uma coisa aqui sobre Abraão, é que ele é o primeiro homem na Bíblia que é chamado de profeta. Gênesis 20, verso 7. Ele é chamado de profeta. Então, nós começamos, nesta época, a ouvir sobre homens que falam a palavra de Deus em nome do Senhor. Mas, mais uma vez, apesar de Deus conceder muitas bênçãos a Abraão e à sua descendência, tudo que depende do homem vai por água baixa, porque eles chegam em Egito a completamente desistir do verdadeiro culto a Deus. Nós sabemos da palavra de Deus que o povo de Deus em Egito, eles estavam servindo a ídolos, estavam servindo a falsos deuses. É até aqui que eles chegaram, a desprezar o Deus da aliança e servir a ídolos. Josué 24, verso 14, diz isto. Josué 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Então, deitai fora os deuses aos quais servimos nossos pais, da além do rio, que é o rio Eufrates, e no Egito. Então, falando sobre a época de Abraão e depois a época do povo de Deus no Egito, que eles também estavam servindo a ídolos. Então, nós vemos cada vez que se dependesse do homem ser uma pessoa boa, que está buscando Deus, isso está colocando muita luz sobre Romanos 3, onde Paulo diz, citando o Salmo, não tem nenhum que busca Deus. Nenhum. E Deus cada vez tem, já na queda, ele já tem todo justificativo para acabar com a raça humana. Depois, antes do dilúvio, Deus tem todo justificativo para acabar de vez com a raça humana. E durante esse tempo também. Mas toda a raça humana não é a mesma coisa. Na época de Abraão, chegando na Abraão, não tem culto a Deus, não tem pessoas dedicadas. É muito escasso, difícil. E até durante essa época de aliança com Abraão, até o próprio povo que recebeu tantas bênçãos e tanta graça do Senhor para ser o próprio povo dele, eles estão andando atrás de ídolos. Então, cada vez nós vemos a tendência do homem de fugir de Deus e correr atrás de idolatria. E cada vez nós vemos Deus correndo atrás, indo atrás e chamando de volta. Ele diz, o dia inteiro eu fiquei com minhas mãos estendidas para um povo rebelde. Isto é a história do pacto. Então, nós chegamos à época de Moisés. E aqui nós temos mais uma renovação. Podemos chamar cada coisa aqui de pacto. Tudo bem. Tem um pacto com Adão, pacto com Noé, pacto com Abraão, pacto com Moisés. Mas nós temos que entender que, sim, são pactos, mas, de fato, cada vez é uma renovação do mesmo intuito que Deus, o mesmo propósito que Deus tem. Porque em tudo aqui, ainda está em vigor a promessa de Gênesis 3,15. Isso continua. Gênesis 3,15, que vai dar alguém para acabar com o poder do diabo. Ainda está em vigor o fato que Deus não vai cair sobre esta terra com o juízo até o dia final. Então, essas promessas mais universais continuam para toda a raça humana e até o momento da cruz. E em Cristo, aquilo que é limitado aos judeus volta a ser prometido para todas as nações. É isto, de fato, é isso que acontece. Então, quando nós estamos na época de Moisés, nós temos um povo, nós temos uma terra
Então tem assim mais detalhes no pacto, até detalhes como governar o povo, leis civis e mais cerimônias. Nós temos o tabernáculo, então tem mais detalhes sobre como cultuar a Deus. Mas, mais uma vez, durante toda a época mosaica, desde Moisés até o final da época dos juízes, nós vemos... É muito triste isso, sabe? Nós, como seres humanos, gostamos de nos elevar e pensar que temos nossas fraquezas, mas, no fundo, somos pessoas boas, né? Quem quer pensar que ele é um miserável, sem jeito mesmo, né? Não tem jeito para ele mesmo, né? Ninguém gosta disso. Mas olhando nossa história, é meio desagradável, porque nós chegamos à conclusão que realmente não tem jeito para nós, pecadores. Cada vez estamos acabando com qualquer pouca chance que nós temos de chegar a servir Deus do jeito que Ele quer. Sempre estamos jogando fora todas as promessas e todas as bênçãos dele, e estamos correndo atrás de idolatria e de infidelidade. E isso acontece no final da época dos juízes, e com o próprio Saul, que é o momento de transição entre os juízes e a monarquia. Nós vemos mais uma vez o povo caindo em idolatria. A falha de manter a aliança, especialmente uma falha de cultuar o verdadeiro Deus conforme os seus mandamentos. É isto o problema. Em tudo isto, desde Adão, e especialmente aqui nós vemos isso, o problema é que o povo não está cultuando a Deus conforme os seus mandamentos. Isso é a essência de rebeldia contra a aliança, o pacto. É desprezar a palavra, não acreditar nas promessas de Deus e não cultuar a Ele conforme os seus mandamentos. Nós vemos isso, por exemplo, aquele sacerdote, o Hofni e Finéas, né? Finéas, o pai é o que? Eli. Nós vemos, é isto o estado do povo de Deus no final da época dos juízes. E nesse momento, quando Deus vem com seu juízo, Ele, durante esta época, quando eles entraram, nós temos o castigo de 40 anos no deserto, depois eles entram, e nós temos um juiz, e depois o povo está servindo a Deus, depois o juiz morreu, e o povo começa a entrar na idolatria. Deus manda um inimigo, aí o inimigo está oprimindo o povo, e o povo clama a Deus, desculpe, nós não queremos mais viver na idolatria, queremos nos arrepender. Então Deus manda um juiz para acabar com o inimigo. Aí é um ciclo repetitivo, que eles estão servindo a Deus, e depois eles se desviam, e depois Deus resgata, eles se desviam. E Deus sempre mandava, quando eles estavam sendo desobedientes, Deus sempre estava mandando o inimigo para oprimir eles, para castigá-los. E Deus já falou na lei que se o povo não continuasse fiel a Ele no pacto, Ele iria tirar eles da terra. Mas Ele ainda não faz isso. De fato, Ele mesmo ele mesmo se manda ao exílio, porque a arca é levada para a terra dos filisteus. É isso que acontece. E Deus vai para o exílio. Veja isso. Deus vai para o exílio. É uma maldição que Deus colocou na lei, que é para o povo sofrer esta maldição. Mas Deus, o próprio Deus, vai para o exílio e Ele fica lá até o reinado de Davi. Ele não fica na terra dos filisteus, mas ele fica lá um tempo, depois ele volta, mas ele fica meio sem nenhum lugar, ele fica longe do tabernáculo, porque eles não sabem o que fazer com a arca do Senhor. Até depois, quando Davi já é rei, e ele leva a arca para Jerusalém. Depois de 2 tentativas, a primeira tentativa ele faz errado, e não funciona, e depois ele faz e funciona. Então nós chegamos
ao pacto davídico, nós vemos, nesta época davídico, dos reis davídicos, a monarquia, nós vemos ainda uma intensificação dos detalhes do relacionamento que Deus tem com o seu povo. Nós temos uma nova forma de adorar. Os patriarcas adoravam de uma certa forma. Na época mosaica, tinha o tabernáculo. Na época davídica, depois de Salomão, tem o templo. Então, tem uma diferença, uma mudança na forma de cultuar a Deus. E também tem uma reafirmação da promessa do Messias. Às vezes, esta vez com mais detalhes, que o grande Messias prometido, aquele por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, vai ser um filho de Davi, que vai reinar para sempre sobre o trono de Davi. Então nós vemos como uma flor abrindo, Deus está revelando mais e mais o seu plano de salvação, aos poucos. É uma coisa orgânica, e nós vemos tudo isto apontando para Cristo. E Salomão, ele é o maior rei desta época pactual. Ele é um grande representante da raça humana renovada de Deus. Mas, como o primeiro Adão, o Salomão, porque quando eu coloco o Davi aqui, eu estou falando sobre todos os reis davídicos, tá? Não somente sobre Davi mesmo, mas isso é a época davídico. Como a época mosaica também trata sobre o juiz, né? Salomão, ele chega a ser uma pessoa impressionante, tanta sabedoria, ele constrói o templo, ele ora estas orações tão lindas, mas ele quebra todas as 3 proibições da lei mosaica que os reis não deviam fazer. Na lei mosaica, Deuteronômio 17, dizia o seguinte, que o rei não pode construir um exército agressivo, não podia casar com muitas mulheres e não podia pesar com muitos impostos sobre a população. E essas 3 coisas Salomão faz. E ele acaba errando. Deuteronômio 17 também diz que o mandamento para o rei é que ele tem que escrever sua própria cópia da lei, e ele tem que ler esta cópia diariamente. E vendo como acabou a vida de Salomão, nós podemos imaginar que ele esqueceu, ou ele desistiu de fazer isso, porque ele acabou servindo ídolos que as suas mulheres estrangeiras estavam levando ele a cultuar. Por isso, nunca é bom confiar em estrangeiros. Então, por causa da idolatria de Salomão, o reino é dividido. Nós vemos mais uma vez, é por causa de um pecado de culto, de adoração. E o reinado, nós temos a divisão, né? O reinado da norte, desde o início, nem tem nenhum líder piedoso. Desde Jeroboão, todos os reis são maus mesmo. Todos. E, eventualmente, Deus não aguenta mais. Se você quer ler como Deus pensa sobre o povo, você pode ler Ezequiel. E Ezequiel 16 fala sobre como é feio o pecado de Israel. Mas até ele chama seu povo de meretriz. Mas depois, alguns capítulos depois, ele fala sobre o reino da norte e o reino do sul como 2 meretrizes. Capítulo 23. E é coisa que não é bom ler quando você está com um estômago fraco, porque ele fala mesmo. Ele fala coisas terríveis contra o seu povo, sobre Judá e sobre Israel, Efraim, lá na norte. Então é isto. Mais uma vez, o povo de Deus, ele mergulha mesmo na idolatria e na infidelidade e na prostituição, adultério espiritual.
Finalmente Deus não aguenta mais, ele manda o reino da norte para exílio. E depois ele manda também Judá para o exílio. E depois nós temos, depois de 70 anos de restauração. Isto é, vocês conhecem, né? Esdras, vocês chamam Esdras ou Ezra? Qual é o nome dele? Neemias? Esdras. Porque os nomes são sempre diferentes. Não sei porquê. Não sei porque os tradutores da Bíblia em inglês insistiram em não usar os nomes que vocês usam, mas para mim é confuso. Mas tudo bem. Esdras, Neemias, naquela época, vários profetas menores também pregando nessa época da restauração. Tem um novo templo, o templo é reerguido, né? E tem aquela cena triste que os mais velhos, que lembravam ainda da glória do primeiro templo, choravam, porque eles viam um pequeno templo sendo erguido. E os jovens se alegrando e louvando a Deus, e o choro e o louvor do povo misturado. Uma cena muito emocionante quando eles estão erguendo o templo do Senhor. Então, Deus é fiel às suas promessas. Ele vem, ele leva o povo de volta para a terra. Mas, como nós vamos ver, quando nós tratamos esses pactos um por um, tem várias coisas diferentes. Por exemplo, não tem as mesmas condições de administrar a terra, porque a terra está debaixo de um rei estrangeiro, em poder de um outro país. Então, eles não têm condições de administrar como eles administravam antes. E assim, também tem uma mudança em várias outras coisas com respeito ao país e ao culto também. Nessa época também nós vemos o início de uma visão um pouco mais aberta e visando o mundo em geral. Nós vemos os profetas começando a falar mais sobre as nações ao redor. E o povo, por causa de passar vários anos em exílio, o fato que muitos judeus ainda estão morando na dispersão, não somente no exílio, mas também em outros países, aí começa já um tipo de tendência de ver o mundo de uma forma maior e não somente pensar sobre a terra de Canaã. Isso é preparatório para a vida de Jesus Cristo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós incluímos o jeito que Deus tratava com Adão antes da queda, que também nós falamos é um tratamento pactual, nós podemos contar 7 alianças até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E todas essas alianças tratam sobre este mundo, o mundo de Adão, o mundo original, o mundo criado, a criação original. Todos esses pactos têm a ver e acontecem e são administrados nesse mundo. Mas quando Jesus vem, nós temos tudo mudado. Vamos para 2 aos Coríntios, verso 5. É o capítulo 5 que diga. 2 aos Coríntios 5, 17. Isso especialmente fala sobre o individual, mas também se aplica ao cosmos em geral. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Literalmente, o grego diz, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isto que acontece quando Jesus vem. Ele de fato ele fez uma obra para recriar o ser humano. Nós que cremos em Jesus, nós somos novas criações. E também o Novo Testamento deixa claro que Jesus também ele reconciliou todas as coisas, incluindo ele restaurou a própria criação. Ele renovou a própria criação. Então, Jesus, ele dá início a uma nova aliança. Vocês se lembram da Santa Ceia, na noite em que ele foi traído? Isto é
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora, eu espero que com tudo isto na sua cabeça, você pode entender que Jesus não estava inventando alguma coisa assim, tirando do ar alguma coisa. Eu vou colocar uma aliança. Não, isso é um cumprimento de tudo isto. E ele está renovando a aliança, tornando isso uma aliança nova. Ele, finalmente, nós temos em Cristo um homem que está cumprindo as exigências da aliança de Deus, que Deus estava cobrando de Adão. Deus cobrava de Adão fidelidade, obediência, santidade, vivendo em tudo debaixo da vontade de Deus, em todos os detalhes, e vivendo para a glória de Deus em tudo. Adão não tinha condições de fazer isso, desde a queda. Não tinha. Aí Deus, mesmo assim, veio para manter o relacionamento de amor e misericórdia e graça com Ele. Mas, finalmente, quando nós chegamos em Cristo, nós temos um homem que está vivendo perfeitamente conforme as exigências da aliança. As exigências de Deus que Ele já estava cobrando de Adão antes da queda. Então, Jesus, Ele, com seu sacrifício uma vez por todas, Hebreus capítulo 10, ele acaba com a necessidade de sacrifício de animal. Daqui até aqui tem sacrifícios de animais. E finalmente em Cristo não tem necessidade mais disto. Vamos para Romanos 8, verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ok. Colossenses 1, verso 20. E havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Ok. Nós lemos em Hebreus capítulo 1 que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas. Nós lemos em João 3, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, o cosmos, de tal forma que Ele mandou o seu próprio Filho. Então, nós vemos em Cristo que Ele reconciliou todas as coisas, Ele renovou todas as coisas. Quando Adão caiu, tudo morreu, tudo foi quebrado, tudo foi estragado, tudo mesmo. Não é apenas um problema, assim, objetivo e jurídico em um aspecto da vida que, não, Eva, assim, pegou uma fruta que ela não deveria ter pego e isso tem que ser resolvido e depois vamos em frente. Não é isso. Acabou mesmo com tudo. A criação estava gemendo, a criação estava debaixo de uma maldição. Tudo morreu. O relacionamento entre Deus e o homem acabou-se mesmo. Uma barreira enorme entre Deus e o homem. Pecado. O homem, em vez de andar com Deus e ter comunhão, estava fugindo, se escondendo. Em vez do homem dizer, eis minha linda esposa, ele diz, eis aquela mulher que tu me deste. Então quebrou, acabou com o relacionamento entre marido e esposa. Acabou com o relacionamento entre irmão e irmão. Veja Abel e Caim. Acabou com o relacionamento entre homem e os animais. Em trabalho, no suor do seu rosto. Assim, tudo foi estragado. E Jesus, tudo foi renovado. Tudo. Isso significa, e isso é muito importante, a igreja hoje gosta de falar sobre várias coisas, mas muitas ou poucas vezes a igreja está enfatizando que em Cristo somos novas criaturas, somos novas criações. Isso tem que ser visto em nossos casamentos, nosso jeito de fazer nosso trabalho, nosso jeito de lidar até com o meio ambiente. Deve ser os filhos de Deus que são as primeiras pessoas para querer defender e promover e cuidar do meio ambiente. E muitas vezes não é. Muitas vezes são eles que estão abusando e maltratando por causa de lucro. Todas as coisas Cristo reconciliou. Ele desfez
a corrupção que entrou no mundo por meio de Adão, o estrago de todos os relacionamentos, Jesus desfez. E veja como ele desfez. Adão, ele nos jogou nesta miséria, e nós temos esta mesma culpa perante Deus, porque nós somos filhos de Adão. Ele e nós caímos nesta miséria terrível, por causa de nós, como seres humanos, como homens, querer chegar até ser Deus. Ter o lugar de Deus. Ter o direito de definir o que é bem e o que é mal. É isso que ele queria. Que Deus reservar para ele dizer o que é bem e o que é mal para o seu filho. Ele queria decidir. Como uma criança. Você diz, você não pode, você pode. E a criança diz, não, eu quero decidir. Não quero ouvir meu pai e minha mãe. Então, o homem estava querendo alcançar a divindade, o trono de Deus. E por meio disto se jogou na mais profunda miséria. E como Deus tratou? Como Deus resolveu isto? Ele fez o contrário. Em vez do homem se tornar Deus, Deus se tornou homem. Veja como Deus faz. Ele faz o contrário do pecado original. Em vez de o homem querer chegar a ser Deus e roubar o trono, Deus que tem todo o direito de estar aqui, Filipenses 2, não foi roubo ele ser igual a Deus. Foi um direito dele de ficar em glória e ser louvado por todos os anos. Ele coloca ao lado e se torna homem, se humilhou até a morte mais terrível, a morte na cruz. E por causa disso, Deus o exaltou. Então, isto é a grande diferença entre a falsa religião, toda a falsa religião. Não importa qual é o nome que esta falsa religião tem. Esta falsa religião até pode se chamar de cristianismo, ou se chamar de evangélica, mas toda falsa religião, o homem está querendo subir até Deus. Às vezes ele precisa de um empurrãozinho, para chegar lá. Jesus ajuda. Mas a verdadeira religião trata de um Deus que se humilhou, se abaixou até nós. E a Bíblia diz que nós devemos seguir os passos da vida cristã, levar a nossa cruz e seguir o caminho que Ele nos mostrou, o caminho de nos humilhar, de crucificar nosso egoísmo e nossos desejos de nos colocar em primeiro lugar e de seguir o caminho de nos esvaziar e só procurar em todo momento, todo pensamento, toda palavra, fazer a vontade de Deus e viver para a glória de Deus, viver em amor para com meu Deus e para com o meu próximo. Isto é o caminho que Jesus nos mostrou. Isso é a verdadeira religião. E isso é impossível. É impossível para o homem. Veja, até um homem perfeito caiu em pecado. Imagine que o homem, depois da queda, como ele resiste ao pecado. Impossível. Cada vez entrando em idolatria. Cada vez entrando em idolatria. E no final desse pacto aqui, nós sabemos como o povo era. Externamente muito santo e rígido e muito fiel a Deus, mas o coração cheio de idolatria, de abominações, de ódio, de egoísmo e tudo que não presta. Então vem Cristo e só no poder de Cristo nós podemos viver como Deus nos criou para viver, para a sua glória. Então são estas as alianças e nós vemos em Cristo que Cristo, então, ele dá início a uma nova raça humana. Isso é muito importante. Muito importante. Estamos vivendo nos últimos tempos e vai chegar o dia quando Deus vai apagar deste mundo todo mundo que não faz parte da nova raça humana. Todos os mortos. Que Ele vai limpar este mundo de toda coisa morta, de todas as consequências do pecado. Ele vai purificar esse mundo com um fogo tão ardente, tão quente, que até os elementos vão derreter. Ele vai, depois disto, Ele vai nos fazer morar aqui
nesta terra, uma terra renovada, numa raça humana nova. Nós lemos isso, por exemplo, em 1ª carta de Pedro, capítulo 2. Alguém pode ler? 1 Pedro 2, 9 e 10. Então nós vemos que Deus tem um povo de propriedade exclusiva dele, que no Antigo Testamento se aplicava somente a Israel, mas em Cristo se aplica a todos aqueles que são filhos de Abraão. Romanos 4, todos aqueles que são crentes são filhos de Abraão, diz Paulo em Romanos 4. E vocês podem ver que tudo está ligado aqui. Então, em Cristo, Deus derrubou, diz a Bíblia, a parede, o muro de separação entre os gentios e os judeus. Só tem agora um povo, não tem mulher e homem, não tem escravo e livre, não tem gentil e judeu, mas só tem o povo de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo são novas criações, fazem parte de uma nova raça humana. E esta raça humana, esta nova raça humana, este novo povo, não tem Adão, o pecador rebelde como cabeça, mas tem Cristo, o homem perfeito e obediente e glorificado como sua cabeça. Então, só tem um destino para nós que fazemos parte da nova raça humana. É a glória. E nosso cabeça já está na glória. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o líder, ele é o representante federal do seu povo. Ele está lá. E nós estamos sendo levados para onde ele está. Ele vai voltar para nos levar lá. Então, isto é a esperança gloriosa que nós temos. Mateus 28, esse Cristo, ele dá a nós, sua igreja, o dever de pregar esta mensagem no mundo inteiro, dizendo: vem, sai das trevas, sai daquela massa de humanidade que está morta nos seus pecados, que está completamente corrompida e perdida, e vem até Cristo, vem para Cristo. Porque crendo nele você faz parte de uma nova raça humana. A raça humana que vai viver para sempre numa nova terra, uma terra renovada. E quando todas as nações foram evangelizadas, quando o evangelho foi pregado no mundo inteiro, quando o último eleito se converter para fazer parte desta nova raça humana, aí o tempo acabou-se. E Deus vai voltar, Jesus vai voltar em glória, o juízo final, e nós reinaremos com Ele para todo sempre. Bom, isso é uma visão geral das alianças. E semana que vem nós vamos começar de novo. Bom, deixa-me dizer o seguinte. Eu estava pretendendo fazer isso. Eu estava pretendendo tratar cada aliança em mais detalhes. Mas isso depende de vocês. Se vocês estão querendo realmente entrar e aprender como Deus age e agiu em cada momento. Ok? Então, vocês pensam sobre isso, mas isso eu estou pretendendo fazer isso e passar uma aula tratando em detalhes como Deus aplica e implementa a sua aliança nessas épocas. Diga. Eu pergunto em relação a essa manutenção dos dois povos de 3 e 15 anos, já não. Porque quando chega em Noé, parece que ele, a esposa, os filhos e as noras. E dentro daquela a preservação da linhagem da serpente. Uma pergunta muito importante. Obrigado. E nesse caso aí, eu gostaria de saber exatamente isso. A pessoa, ela nasce filha da mulher, descendente da mulher, ou da serpente, ou torna-se. Como é que é isso aí? Eu não sei. Ok, muito obrigado por essa pergunta. Uma pergunta ótima e importante. Nós temos que entender o seguinte, que Deus tem 2 jeitos de apresentar seu trabalho a nós. E normalmente, aquele que apresenta é o lado que nós vemos. Deixe-me ser mais claro.
Deus tem seu decreto e sua soberana vontade que ninguém, assim, sabe, assim, desde antes da fundação do mundo, Ele tem tudo decretado como Ele vai trabalhar e quem Ele vai salvar e quem Ele não vai salvar e como Ele vai fazer. Mas Deus não manda uma carta para nós dando todos esses detalhes. Né? Por exemplo, já assim, sua vida, tal dia isso vai acontecer porque Ele só revela a nós aquilo que nós precisamos para glorificar Ele, crer nele e viver conforme aquilo que Ele quer de nós. Então tem esses dois lados da vontade de Deus, o lado decretivo e o lado revelado. Bom, vocês conhecem, né? Qual é o verso? Deuteronômio, capítulo 29 e 29. Alguém pode ler? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras em esta lei. Então Deus sempre cobra de mim, cobra de você, cobra do seu povo, que nós temos que receber com fé aquilo que Ele revela. Isto é para nós. Nós lidamos com isso. Por exemplo, Agostinho falava sobre isso. A vontade decretiva de Deus e a vontade revelada. Ele diz, por exemplo, um homem crente, o pai dele está morrendo. Um homem jovem, o pai dele está morrendo. Dentro da vontade de Deus, talvez Deus já disse, bom, ele vai morrer meia-noite. Pronto. Mas o filho está orando, dizendo, Deus, tenha misericórdia do meu pai, dá a ele melhor saúde. Só que a vontade de Deus é de ele piorar. Será que esse filho está lutando contra a vontade de Deus? Será que ele está pecando contra Deus? Porque Deus decretou que o pai vai piorar. E o filho está, Deus, por favor, dê melhor saúde ao meu pai. Isso não tem problema. Porque Deus não revelou a este menino, a este homem, quando o pai vai morrer e de qual forma. Isso faz parte do conselho de Deus, que ninguém pode sondar. Mas Deus tem revelado a este homem seus princípios, sua revelação. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. E várias outras revelações, coisas reveladas. Então este homem está cumprindo a vontade de Deus, sendo fiel àquilo que foi revelado a ele. Deus quer ser glorificado por meio deste homem de joelhos, pedindo que Deus abençoasse e melhorasse a saúde do seu pai. Mesmo se dentro do conselho eterno de Deus, esse homem tem que piorar a sua saúde. Então tem esses dois lados. Isso também é mais ou menos a tensão, se nós podemos chamar de tensão, o dinâmico entre eleição e aliança. A eleição, Deus revela a nós, não para nós organizar nossas vidas conforme isso. Isso é um perigo muito grande, que muitas pessoas fazem. Eu já encontrei pessoas que estavam vivendo em pecado. E quando enfrentados, eles nem estavam com medo do juízo de Deus. Não, porque eu sou eleito, eu sei que eu sou eleito. Você é eleito, né? Mas Deus diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Que nós devemos julgar pelos frutos. E pelos seus frutos você é filho do diabo. E você vai para o inferno se você morrer hoje. Você vai segurar uma falsa esperança de dizer que você é eleito? Deus sabe quem são os eleitos. Isso se manifesta pelos frutos e por uma vida transformada. E os inimigos da fé bíblica, aqueles que não querem aceitar que Deus é um Deus que é soberano, muitas vezes eles até acusam a igreja que a igreja está incentivando uma vida mundana, uma vida imunda, porque as pessoas vão viver de qualquer jeito se eles são eleitos. Deus não nos diz isso, que nós devemos pensar, bom, eu sou eleito, não sou eleito, então eu vou agir assim ou agir assado. Deus, ele vem sempre se relacionando conosco em uma aliança, revelando quem ele é. Eu sou teu Deus, vocês são meu povo. Sede santos, pois eu sou santo. Isso é a ética que ele cobra de nós. E Deus, então,
quer que nós vamos analisar as coisas desta perspectiva, ou sob desta perspectiva, da aliança. Pronto. Eu não esqueci da sua pergunta. Vamos chegar a Noé. O antítese que Deus coloca é entre os filhos do diabo e de Deus, entre as trevas e luz. Este antítese até divide o povo da aliança. Não é povo de aliança contra o mundo, não. Porque no Antigo Testamento, e também Paulo cita isso, fala sobre os israelitas que são apenas circuncidados na carne, mas não no coração. Incrédulos, rebeldes contra Deus. O povo de aliança dividido conforme Gênesis 3,15. Aqueles que seguem a Deus e aqueles que rejeitam a Deus. Eu vou dizer mais. Esta linha de antítese até divide o nosso coração. Porque nossa velha natureza está do lado da serpente, não é? Pelo menos minha velha natureza é. Eu não conheço ninguém que tenha uma velha natureza que está do lado de Deus. A velha natureza, em Cristo, não domina mais sobre nós. Ele nos libertou, mas ainda tem. A Bíblia diz que se nós dizemos que nós não temos pecado, somos mentirosos. Né? Alguém me falou antes da palestra, antes do estudo, sobre alguém que se levantou no metrô e disse: eu quase não peco, não. Eu quase não tenho pecado. Aí tem que ler a Bíblia, saber o que é pecado e conhecer a santidade de Deus. Alguém que acha que ele não peca, não conhece Deus. Não conhece Deus. Bom, mas então ele não estaria falando no metrô, né? Porque com certeza não tem metrô no céu, não. Porque isso não... do jeito que está, sem ar-condicionado. Mas eu estava falando o quê? Pronto, obrigado, irmão. Então, a velha natureza, cada um de nós temos, mesmo todos os crentes têm uma velha natureza que sempre quer atrapalhar, sempre quer nos fazer tropeçar. E isto, de uma certa forma, podemos dizer, faz parte dessa divisão. Está do lado do inimigo. E a vida cristã é uma luta constante até a volta de Jesus, até o momento de ele nos chamar para casa. É uma luta constante para matar, mortificar, diz a Bíblia, a nossa velha natureza, e Deus vivificando a nossa nova natureza. E a diferença entre um crente e um não crente, um incrédulo, não é que o crente está sem pecado. A diferença é que o crente, em primeiro lugar, tem seus pecados perdoados. Em segundo lugar, aborrece seus pecados e quer fugir dos seus pecados. Em terceiro lugar, quer lutar contra os seus pecados e, de fato, em quarto lugar, cada dia consegue mais e mais mortificar sua velha natureza e crescer em santidade. Isso é aquilo que Jesus faz em nossas vidas. Então, este antítese até pode cortar, de uma certa forma podemos dizer que corta nosso próprio ser, de uma certa forma. Né? Mas, então, vendo o próprio Noé, quando ele ficou embriagado, ele estava começando a andar nos caminhos da descendência da serpente, né? E não se mantendo firme na linha da descendência da mulher. Então, nós vemos, por exemplo, Jacó e Esaú, que Deus diz: Jacó eu amei, Esaú eu aborreci. Né? Então, nós vemos dentro da aliança, porque os dois receberam o sinal que eles faziam parte do povo de Deus e da aliança, mas um chega a ser rejeitado por Deus. E por ser rejeitado por Deus, ele vive como descendência da serpente. Mas isso é muito importante, porque não é verdade hoje, nunca foi também verdade durante... Muitas pessoas acham que no Antigo Testamento era só físico. Você entende? Sendo físico, descendente de físico e tal, você fazia parte. Não. Nem no Antigo Testamento foi assim. Sempre precisava de uma resposta de fé. Desde Abel. Fé. Hebreus 11 diz por causa da fé que ele foi recebido. Então,
até o próprio Gruden, em sua teologia sistemática, ele argumentando sobre o batismo infantil, ele dá como uma razão porque o batismo infantil não é certo, é que no Antigo Testamento não tinha esse lado espiritual, era só uma descendência física. Não. No Antigo Testamento também precisava de uma resposta de fé, era coisa espiritual. E hoje, alguém que é crente, seus filhos têm ricas promessas, fazem parte do povo da aliança. Mas isso nunca garante que esta criança tem um bilhete de ingresso no céu, ele pode fazer qualquer coisa se ele guardar esse batismo. Não. O próprio Jesus diz, muitos virão naquele dia para sentar-se na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Muitos filhos do reino, filhos do pacto, estarão fora. Então, o pacto não é igual à eleição. O pacto é algo que Deus usa para revelar a sua misericórdia, para dar as suas promessas, para chamar o seu povo a crer nele. Mas cada pessoa, individualmente, tem que responder com verdadeira fé a essas promessas e este relacionamento misericordioso que Deus estabeleceu. Se não, é cortado. Então, outro mito com respeito, por exemplo, a ver a igreja como o povo do pacto. Muitas pessoas dizem, então, é filho de crente, ele batizado, então ele pode fazer qualquer coisa para viver como ele quiser, porque ele vai para o céu. Não. Deus chama, quando Deus coloca o sinão do pacto, o selo, o sinão do pacto sobre uma criança, ele chama esta criança a uma vida de santidade e de fé. E se esta criança não responder com fé, então Deus vai ser fiel à sua aliança. Tem promessas e tem maldições. E essas maldições vão cair sobre essa criança. Meu pai sempre falava, quando eu era pequena criança, ele chamava sempre a uma resposta de fé. Ele disse, lembre-se que as promessas da aliança e as palavras de Deus chamando você a crer nele e viver uma vida de santidade, essas promessas vão seguir você até o inferno. E no inferno vão martelar na consciência que Deus me chamou, me deu isto, me deu aquilo, me deu todos aqueles sinais de amor, me colocou numa família crente, me deu ensino na palavra, me deu ricas promessas. E eu joguei tudo isso fora, eu não queria, eu rejeitei. Até no inferno vai ter filhos da aliança. E vai ser um juízo maior sobre eles. Eles desprezaram o sangue do Senhor Jesus Cristo e pisaram, diz Hebreus, sobre o sangue de Jesus. Crucificando ele segunda vez. Tem dois extremos, de desprezar a aliança e achar que a igreja é uma comunidade de pessoas soltas, que Deus vem salvar cada pessoa e não tem nada a ver com a família e os relacionamentos de família e das gerações. Mas o outro extremo de pensar que é um tipo de... É como os católicos romanos pensam, né? Batizado, vai para o céu, está dentro do barco, está dentro da arca, não é? Eles pensam assim. Aí você vai chegar, não importa o que você fizer. Então, mais uma vez, eu já falei um pouco sobre isso, mas Cristo nos chama a crer em ninguém, nem a pessoa que faz parte de uma família crente e que recebeu todas as promessas de Deus na aliança. Ninguém chega no céu e a viver em comunhão com Cristo para todo sempre sem uma resposta de fé. Crendo no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Então, a aliança não substitui a fé. Mas a aliança é o relacionamento gracioso que Deus coloca ao redor e vem até nós e os nossos filhos. E estabelece um relacionamento misericordioso e amável conosco para dar todas as circunstâncias e todos os critérios necessários para nós termos tudo o que precisamos para dizer crer, não é? Então, isto é o ambiente da aliança. Não para levar os nossos filhos a desprezar a fé, mas de levar os nossos filhos a
querer a fé, a rogar a Deus a sua misericórdia para dar este dom. Vamos terminar aqui e semana que vem nós vamos começar com a aliança antes da queda, o relacionamento aliancial, pactual com Deus e Adão antes da queda.